Você sabe fazer um seminário? Essa é uma dificuldade com muitos estudantes da escola à universidade. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um passo a passo como planejar e preparar a apresentação das suas leituras e estudos. Ora, o que é um seminário? O seminário se trata de uma apresentação oral, ou seja, é uma apresentação por parte de um leitor, uma pessoa que estudou determinada obra ou determinado tema e fará uma apresentação a outras pessoas, a um público. Então podemos ver como uma síntese pessoal por parte de quem irá apresentar a um determinado público. Ela é utilizada tanto na escola quanto na universidade, mas a minha impressão como professor há mais de uma década é que a escola, por privilegiar a forma escrita, o que é relevante e pertinente, mas muitas vezes não dá o devido valor à forma oral, à capacidade expressiva oral, por seminários, debates, entre outros gêneros ou outras atividades. Por essa ausência de seminários ou de atividades que privilegiem a expressão oral, é que muitas vezes o seminário assusta. E pessoas que passaram pela escola sem ter esse tipo de atividade se assustam na universidade. Então, me parece ser esse o grande problema, o grande susto que muitas pessoas têm quando têm que apresentar um seminário. Mas não precisa se desesperar. Aqui eu vou ensinar passo a passo como que a gente faz um seminário. Outra característica super bacana, muito importante, é que o seminário, a meu ver, é uma das melhores formas de amadurecimento intelectual, de se desenvolver intelectualmente. Por quê? Ao se preparar um seminário, nós fazemos leituras, estudos, preparamos um texto para apresentar. Esse exercício, ele é individual. Contudo, ao momento da apresentação e o debate com os pares, o debate com os colegas, com as pessoas interessadas. E isso torna esse exercício que anteriormente, ou no primeiro momento, era individual, passa a se tornar coletivo. Então isso propicia uma riqueza de perspectivas, de capacidade de expor ideias, de ouvir argumentos. São formas riquíssimas e tudo isso contribui muito para o nosso desenvolvimento intelectual. A filosofia tem uma relação muito interessante com os seminários, porque na filosofia nós lidamos constantemente com a leitura e a interpretação de textos. Nesse exercício de ler e interpretar, o seminário é uma das formas mais ricas onde nós colocamos à prova, junto com os colegas que estão lendo, estudando determinado autor, determinado tema, determinada obra, a gente põe à prova a nossa leitura, se ela é coerente, se a nossa interpretação faz sentido. Então, tudo isso são aspectos muito ricos que eu aprendi na filosofia, na minha formação filosófica, e eu trabalho isso com os meus alunos. Então, a filosofia traz isso como marca, como sua marca característica. Nisso, nós vamos nos formando comentadores de texto. E a filosofia cultiva esse exercício, essa atividade. Esse é mais um vídeo da série Como Ler e Como Estudar Melhor, uma playlist muito bacana com diversos vídeos que procura ajudar você a entender melhor textos e desenvolver certas atividades, como fichamento, resumo, resenha e hoje, agora falando sobre seminário. Vou deixar aqui o link na descrição. Agora, o elogio da filosofia está no Apoia-se. Se você quer contribuir de alguma forma, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você entra lá e vê, tem diversas formas de me apoiar. Apoiar a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para vocês. Falando então sobre como fazer um seminário. Vamos lá. A primeira consideração é que precisa de planejamento. Você consegue fazer um seminário sem planejar? Até consegue, mas é como querer fazer o carro pegar no tranco. Às vezes ele até pega, mas não dá para contar com isso. E a grande dificuldade de fazer um bom seminário é não planejar as suas etapas. Então aqui a primeira questão é planejar. Agora que a gente já falou que precisa planejar, a gente precisa pensar que tipo de seminário nós vamos apresentar.
Os seminários costumam se dividir em dois tipos. Um é a apresentação de uma obra ou de um texto, podendo ser um excerto, um capítulo, um trecho. Para isso, nós precisamos saber fazer a leitura analítica, que em síntese é identificar tema, tese e os argumentos de cada parágrafo. Fazendo isso, nós conseguimos compreender o texto, nós fazemos um raio-x do texto. Se você não sabe do que eu estou falando, você pode assistir o vídeo, vai estar também na descrição, como fichar textos. Ou o segundo tipo. Esse segundo tipo é de tema ou de assunto. A diferença é que no primeiro nós apresentamos um único texto e a nossa leitura desse texto para um público. O segundo, ele se trata de uma síntese pessoal de uma bibliografia variada, ou seja, nós iremos fazer algumas leituras e estudos de textos que têm a sua pertinência para um determinado tema e a partir da leitura desses textos nós iremos preparar a nossa apresentação, ou seja, apresentar ao público as questões mais relevantes desse texto. Como a gente viu que o seminário trata de leituras e estudos que vão ser apresentados, seja um texto ou alguns textos, é importante então entender esse percurso preparatório que é a leitura e os estudos. Tal como eu disse em vídeos anteriores aqui no canal sobre como fichar um texto, em especial a leitura analítica. A leitura analítica é um elemento importantíssimo na preparação de um seminário, porque nós precisamos ler e entender, compreender os textos. Nós vamos procurar quais são os temas que o texto traz, de preferência olhar parágrafo por parágrafo quais são os temas e quais são as teses, quais são os pontos defendidos. Se quiser analisar em maior profundidade, nós podemos também falar da argumentação interna de cada parágrafo. E isso é muito pertinente quando o seminário trata justamente da apresentação do tema e de uma leitura que nós fazemos de um determinado texto. Então, não tem segredo. Nessa etapa preparatória da leitura, o que indico é fazer uma leitura analítica, porque dessa forma, tal como quando fichamos os textos, nós temos uma interpretação coerente para apresentar no seminário. Ao passo que, se nós temos que apresentar um conjunto de textos, no caso do seminário por tema, o que nós iremos fazer é selecionar das leituras sugeridas, das leituras prováveis. Nós vamos ler, fazer uma primeira leitura exploratória, uma leitura de reconhecimento e a partir disso fazer uma seleção. Quais são os textos mais relevantes que eu vou ler e estudar e fichar para depois preparar o meu seminário? Esses são os passos muito importantes para organizar a leitura e o que nós faremos com cada leitura, pois é impossível apresentar de uma forma boa, de uma forma coerente um texto que nós mesmos não compreendamos. Por isso é fundamental fazer ora a leitura analítica, ora a apresentação sintética dos principais pontos elencados. E essa estratégia ajuda tanto no seminário de texto quanto no seminário de tema. Depois que nós lemos, estudamos e fichamos os textos, nós temos um farto material que é preciso organizar. E no caso de um seminário da apresentação de um texto, podemos escolher seguir a ordem natural do texto, seguir a ordem textual parágrafo por parágrafo e avançando linha por linha, ou podemos agrupar, propor outros agrupamentos temáticos que o texto traz, como por exemplo, um tema pode estar sendo dito no terceiro e no 10º parágrafo. Podemos falar no terceiro parágrafo e retomá-lo no 10º parágrafo, mostrando essa relação, ou podemos agrupar tematicamente dizendo, tem tais temas e esse tema aparece em alguns parágrafos, nesse parágrafo, no caso hipotético aqui, no parágrafo 3 de uma forma e depois aparece mais desenvolvido de outra forma, por exemplo. E se isso é feito no seminário da apresentação de um único texto, isso também pode ser usado na apresentação temática, porque o mesmo tema vai ter nuances em textos diferentes de autores e autoras diferentes. Ou seja,
Eu posso agrupar por temas e subtemas, ou posso querer fazer uma apresentação do texto 1, do texto 2 e do texto 3, e depois, ao final, fazer uma apreciação crítica, uma visão de conjunto sobre os textos apresentados. Então, são esses recursos que nós podemos usar para organizar o conteúdo de todas as leituras e de todos os estudos que nós fazemos. Depois é preciso organizar. E organizar num texto. Ora, mas o seminário não é uma apresentação oral? Esse é um ponto importantíssimo. Uma etapa que é parte da preparação e que é muito importante é, depois de ter feito todas as leituras e os estudos, fazer um plano lógico do texto do seminário. Por mais que ele será apresentado oralmente, é fundamental e ajuda muito a gente escrever em texto, mesmo que seja com esquemas, com bullet points, com tópicos ou um texto corrido para ser lido. E finalmente o momento da apresentação. Algumas dicas para pensar a apresentação. O seminário se trata de uma apresentação oral. Então alguns registros são importantes, algumas formas que nós fazemos para apresentar bem um seminário. Uma das formas mais clássicas é um texto escrito que será lido. Outra forma é identificar pontos principais onde você irá falar com maior liberdade sobre o assunto. Para isso, você tem que ter mais segurança, mais domínio no assunto, onde apenas os tópicos recordarão os pontos principais. Então, puxa um pouco da memória e um pouco do registro. Dessa forma, você fica mais livre para falar e não fica estrito à leitura de um texto. Torna o seminário mais dinâmico, mas como eu disse e repito, é preciso que tenha maior domínio sobre o assunto. Também alguns fazem apresentações em PowerPoint, apresentação de slides, colocando os tópicos, colocando alguns excertos para o público acompanhar. É um ganho para um público que não tem acesso ao texto que vai ser lido e a apresentação do slide oferece isso. E também você pode fazer anotações na lousa ou algum material que possa dar visibilidade às principais ideias, principais pontos ou articulações do que você irá apresentar. Uma coisa muito importante, lembre-se que o seminário é uma apresentação oral. Adeque o seu texto a uma dinâmica de oralidade que é muito diferente da leitura de um texto escrito, seja nas pausas, seja nas observações, seja nas explicações e retomadas de pontos anteriores. Porque uma coisa é um texto escrito, como num livro, que pode ser lido, mas que tem outra dinâmica. No seminário, que é uma apresentação oral, tenha em conta essa dinâmica da oralidade, tanto para você se organizar na sua apresentação, quanto para que o público possa te acompanhar. Feito isso, você tem todas as condições de fazer um ótimo seminário e inclusive toda essa preparação, todo o cuidado nesses detalhes, dessas etapas, permitem com que a gente tenha mais confiança na apresentação, na leitura feita, no texto preparado. E é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu curtir e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se tem algum aspecto do seminário que eu não comentei, que você gostaria de ouvir aqui, diz pra mim se você já fez seminários e diz pra mim se essas dicas te ajudaram. Vejo vocês no meu próximo vídeo, até a semana que vem. E enquanto isso, assiste esse vídeo aqui que tá incrível.